Shalom pessoal, aqui quem vos fala é o Kardec, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E o vídeo de hoje é uma resposta ao Euler Lopes. O Euler Lopes é um professor de grego, tem feito um vídeo tentando me refutar, não sei qual foi o objetivo deste vídeo, no que diz respeito a Atos 20 e 28, onde ali tem aquela polêmica, quem comprou a igreja com o seu próprio sangue, Deus ou o Espírito Santo? Quero deixar bem claro que este vídeo aqui é para dar resposta. Eu discordo da interpretação que o Euler deu, embora ele é um professor. Eu discordo gramaticalmente, teologicamente da doutrina da Trindade. Não acredito por causa do texto bíblico, né? E a gente vê que o Euler fez um vídeo, ele me elogia no vídeo, ele diz que eu sei de grego, desde já agradeço o Euler Lopes, mas aí ele coloca dois erros logo de início, né? Que eu errei. Ele até fala que foi erros de cabeça. O que ele diz no vídeo? Ele diz que eu me esqueci de falar dos modos verbais e eu não citei o modo optativo. Isso é questão de cabeça. Isso não significa que eu não sei o modo optativo. Tem o modo indicativo, imperativo, subjuntivo. Eu não citei o optativo. Na língua grega existe o optativo, no português não. Outra coisa que ele disse que eu errei, e que de fato foi um erro mesmo de cabeça, não um erro mesmo que eu não sei, é que bem ali quando diz dia tu e dio haimatos, na língua grega, quando diz mediante seu próprio sangue, lá no texto de Atos 20 e 28, eu falei que ali o adjunto adverbial de modo, na verdade era de meio, e ele corrigiu isso, de fato, Euler Lopes. Foi um erro de cabeça, eu assumo os meus erros. Mas vamos para o vídeo, sem mais delongas. Vamos lá. Euler Lopes diz no seu vídeo que quando diz que o infinitivo fazendo função ali de objetivo, de finalidade, né? Quando diz para pastorear a igreja de Deus, ou seja, os bispos, né? O texto é poimainem tem eclesia tu teu, aí tem uma variante textual, rem porepoiesa tu dia tu e dio haimatos, certo? Ele diz que a palavra tuteu, ou teu, ali o Deus, a palavra Deus, que está no genitivo, é um genitivo de aposição. Vamos ouvir o que o próprio Euler diz, que é um genitivo de aposição. Vamos lá. O que ele está no genitivo é genitivo, por exemplo, apositivo ao termo igreja. A igreja que pertence a Deus, a igreja que vem de Deus. Tá aí, vocês viram, o Euler diz que é um genitivo de aposição. Mas será mesmo? Para ele, Deus é que compra a igreja com o seu próprio sangue. O verbo aqui, porém, poiesa, tu está na voz média. O Euler Lopes diz que o Deus ali é que comprou a igreja com o seu próprio sangue, ou seja, com o próprio sangue. Depois parece que ele diz no vídeo, não estou me recordando bem, que é uma alusão a Cristo. Mas vamos lá. Eu discordo. Por que eu discordo? Se esse genitivo é um genitivo de aposição, então nós temos vários problemas se ele for de aposição. E diga-se de passagem que acessórios não fazem nada, embora eles tenham a sua exceção, e eu vou mostrar aqui que tem. Mas vamos saber o que é um aposto. Um aposto é quando você tem um substantivo, um pronome, e você tem característica dele. São acessórios, embora o acessório é apenas uma explicação desse termo. Por exemplo, nós temos vários tipos de aposto, mas eu selecionei somente 4. Nós temos o aposto explicativo. O aposto explicativo é aquele aposto que vai explicar um termo. Por exemplo, o exemplo que vocês estão vendo aí, Terra Vermelha, romance de Domingos Pellegrini, conta a história da colonização de Londrina. Veja bem, Terra Vermelha é o termo, romance de Domingos é a explicação da Terra Vermelha, uma obra, né, que conta a história da colonização de Londrina. Mas veja bem que a Terra Vermelha, quer dizer, o romance de Domingos é a própria Terra Vermelha, explicando. O outro aposto que nós temos na gramática é o aposto especificativo. Esse aposto ele vai especificar algo. Por exemplo, o rio Tietê é o mais poluído do estado. O rio Tietê, a palavra Tietê é o nome do rio. Então, esse tipo de genitivo que o Euler está dizendo que é de aposição, que é a função de aposto, significa que a igreja de Deus, ou seja, o nome da igreja é Deus.
Por isso que eu discordo que esse genitivo não é de aposição. O terceiro aposto que nós temos é o enumerativo. Isso todo mundo conhece. Quando há o exemplo, quando ele vai numerar coisas, né? O pai sempre lhe dava 3 conselhos: não empreste dinheiro e etc. Ele vai dando várias sentenças, várias afirmações negativas. Ele vai enumerar. Então, mas dentro desse texto de Atos 20 e 28, não tem como ser um aposto enumerativo. E por fim temos o aposto resumitivo. É aquele aposto quando você tem vários substantivos e ele vai resumir geralmente com um pronome, aquele tipo de pronome que não se define, é o pronome indefinido, né? O ninguém, o todos. Por exemplo, alunos, professores, funcionários, ninguém deixou de lhe dar os parabéns. Veja só que esse ninguém resume tudo. Então isso aqui é um aposto dentro da gramática. Agora, indo para o texto de Atos 20 e 28, eu discordo e eu vou mostrar para vocês uma gramática aqui, que é uma gramática que o Euler Lopes ele usa muito. A gramática do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Quando nós vamos para o genitivo, e o Euler disse que o genitivo aí é um genitivo que pertence, né? Pertence a Cristo, a igreja que pertence a Cristo. Esse genitivo não é o apositivo, é o genitivo possessivo, que diz assim: a palavra no genitivo possui aquilo com que está relacionada. Traduções de, que pertence a. Exemplos em português: o cachorro da mulher é bravo, ou seja, o cachorro que pertence à mulher. Veja bem que a palavra da mulher, essa preposição da mulher, é apenas o acessório. Quem é bravo é o cachorro. Perceberam? Então esse genitivo possessivo é justamente esse genitivo que eu defendo dentro do texto de Atos 20 e 28. O texto de Atos 20 e 28 cai no genitivo possessivo e não no genitivo de aposição. Gente, o acessório ele não faz nada, mas nós temos uma exceção na língua grega. Qual é a exceção? Do genitivo. Por isso que eu disse no meu vídeo que é um adjunto adnominal. O Euler disse que não. O adjunto adnominal ele qualifica o substantivo concreto, mas também um substantivo abstrato. Agora, quando isso acontece, quando ele vai qualificar um substantivo abstrato, geralmente quem qualifica é o autor da ação, para poder distinguir do complemento nominal, porque o complemento nominal ele qualifica substantivos abstratos, não concretos. Só que para ele ser o complemento nominal, ele tem que ser passivo dentro do texto. Se ele for ativo, não é o complemento nominal, é o adjunto adnominal. E para corroborar com isso, eu vou aqui apelar aqui para a gramática. O genitivo subjetivo é esse tipo de adjunto adnominal, senhor Euler Lopes. O genitivo subjetivo diz assim: a palavra no grego funciona como sujeito. Veja só, a palavra que está no genitivo, que qualifica, ela é o sujeito da palavra que modifica, ou seja, ela pratica a ação implícita num substantivo de origem verbal. Quando o substantivo tem origem verbal, nós temos esse tipo de genitivo subjetivo, que acontece na língua portuguesa. As gramáticas dizem isso, adjunto adnominal. Só que é um adjunto adnominal que vai qualificar um substantivo abstrato e não concreto. Olha o exemplo que ele vai dar. A alegria da criança é intensa. Ou seja, a criança se alegra intensamente. Perceba que a palavra alegria, existe aí um verbo implícito. É um substantivo de raiz verbal. Se alegrou, né? Aí ele vai dar algum exemplo. O exemplo que ele dá, que eu acho muito interessante, é Gálatas 1,12. Em Gálatas 1,12 ele dá um exemplo muito bonito. Olha o que diz. Oidegar ego para antropo parelabon auton oute edidarten alá de Apocalipseus e Iesu Cristo. Ou seja, é por meio da revelação de Cristo. Aí ele coloca entre colchete o que Jesus Cristo revelou. Por que isso acontece? Porque a palavra revelação, Apocalipse, é de origem verbal. Embora a palavra Iesu Cristo está no genitivo, mas é Iesu Cristo que está implicitamente, subjetivamente, dando ação no verbo, no substantivo de origem verbal, Apocalipse. Isso aqui é um adjunto adnominal. Nesse texto, existe aqui, a palavra que está no genitivo, ela
é a dona da ação, certo? E ele dá outros textos, eu conferi João 1,19, Romanos 8,35, Atos 6,1. Isso aqui é um genitivo subjetivo. Por que tudo isso? Veja bem, agora lá em Atos 20:28, aquele genitivo não é um genitivo subjetivo, porque a palavra, o vocábulo eclesia, que está no acusativo, é um complemento verbal, é um complemento do verbo poimaine, né, que é um infinitivo aqui. O vocábulo eclesia, está no acusativo feminino, não é de origem verbal, senhor Euler Lopes. Não é de origem verbal para poder o substantivo teu ser o agente da ação. Então, quando nós temos aqui essa coesão referencial, né? Nós temos aqui esse pronome relativo aqui, concordando com eclesia, né? Ele está retomando, é anafórico, a qual ele comprou, você falou correto, eu já tinha dito no meu vídeo que este verbo aí tem um sujeito oculto, está na terceira pessoa do singular. Quem é esse ele? Não pode ser teu. Não pode ser Deus em hipótese alguma. Porque Deus aí é um acessório de eclesia, é um adjunto adnominal. Isso aqui é um genitivo possessivo. Você mesmo disse no seu vídeo, a igreja que pertence a Deus, a qual ele comprou, não é Deus. Porque primeiro que esse termo anafórico aí, esse pronome relativo, e você está correto. Uma coisa que eu quero lembrar também é que essas orações, é uma coesão, elas estão todas ligadas. Você disse que a oração aí é subordinada adjetiva, explicativa. É explicativa sim, porque ela está qualificando o pronome relativo aí, está retomando o vocábulo eclesia, que é igreja. Só que perceba bem que poimaine é prótase de uma oração anterior. Agora, a partir dele para outra, ele é apódose, e rem porepoiesato já é a prótase da apódese, ou seja, a oração subordinada. É uma oração que é misto. O texto continua dizendo que o Espírito Santo que colocou os bispos, os episcopos, para o quê? Para pastorear a eclesia de Deus, a qual esta igreja, porque a igreja sofre ação verbal, os episcopos, dos bispos. Quem colocou os bispos para pastorear a eclesia foi o topneumatorrágio. E vale lembrar que Espírito Santo, para mim, é uma pessoa dentro desse texto, não uma terceira pessoa, em hipótese alguma. Eu não sigo, o Euler Lopes disse que eu sou unicista, nunca fui. Aliás, já fui assim, tentei pensar no unicismo para ver se encaixa com a Bíblia, mas não tem sustentação. Não sigo o argumento de unitários totalmente. Não sou testemunho de Jeová, longe de mim. Não pretendo nem ser, nunca nem pretendi. Mas o Espírito aqui não é um poder, não é uma energia. Porque eu penso diferente dos TJ, não sou TJ. Aqui é uma pessoa. Agora, quem é essa pessoa? Se ele coloca os bispos para pastorear a igreja, a qual ele cobra com seu próprio sangue, é claro que é uma referência a Jesus Cristo. Aqui não é Deus que compra a igreja. Deus aqui é somente o acessório. Deus é só o acessório. A igreja aqui, quem compra a igreja com seu próprio sangue é topneumatorrágion, que é tido como Cristo. Entenderam? Então não tem como você dizer que rem, porque primeiro rem não está falando de TU. Porque aqui o pronome relativo, ele está aqui concordando em gênero, número e caso. Como eu disse no vídeo anterior, não necessariamente ele vai concordar com caso. Isso, as gramáticas dizem isso, a gente percebe no texto grego. Agora, dizer que Deus é que comprou a igreja, porque Deus aqui é um acessório. A igreja que pertence a Deus, esse genitivo não é de aposição. E mesmo que fosse de aposição, senhor Euler Lopes, o acessório nada faz. O acessório ele só vai praticar dentro do genitivo se ele for o genitivo subjetivo. É aqueles tipos de adjunto adnominal que qualifica substantivos abstratos. Como o exemplo que eu dei. A revelação de Cristo, ou seja, Cristo revelou. Agora, a eclesia, Deus aqui não revela nada, Deus aqui não faz nada. Dentro do texto, a palavra teu aqui está apresentada apenas como um acessório de eclesia. Agora, indo para um ponto mais bonito, senhor Lopes, para fechar com chave de ouro,
Eu quero mostrar aqui essa obra, que claro que você deve ter, né? A obra do Vincent. E quando eu vou para a obra do Vincent, lá em Atos 20, 28, desse texto, ele vai falar quem é os bispos, a função do bispo. Veja bem. Por vós, por todo o rebanho, em primeiro lugar, para que possais cuidar devidamente do rebanho. Aí ele manda comparar com Timóteo, 1 Timóteo 4,16. Bispo, episcopos, indicando a função oficial dos anciãos, mas não no sentido eclesiástico, mas recente de bispo, como sugerindo uma ordem distinta de presbíteros ou anciãos. Os dois termos são sinônimos. Os anciãos, em virtude de seu ofício, eram supervisores ou bispos, ou seja, eles são supervisores. Continuando, apacentares, né? Que é o verbo poimainen, é o infinitivo. O termo abrange mais que dar de comer, significa tudo que está incluído no ofício de um pastor. É o mesmo ofício de um pastor, de cuidar, né? De dar de comer para as ovelhas. Cuidar ou de guardar e conduzir. Ou seja, ele diz aqui que é o mesmo ofício de um pastor. Por que eu estou dizendo isso? Eu digo isso porque lá em Efésios 4, versículo de número 9, Paulo deixa bem claro que quem seleciona, quem dá o dom para a igreja, para bispos, apóstolos, é Jesus Cristo, não é uma terceira pessoa. Veja aí, versículo de número 9. Ora, que quer dizer ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, está falando do próprio Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, aqui o texto está dizendo que Jesus é ele que concede a igreja, ele ordena a igreja, coloca um para pastores, um para evangelistas e mestres, por aí vai. E perceba que aqui não aparece a palavra bispos, os episcopos, mas a função de um bispo é a mesma de um pastor, de acordo com o Vincent aqui, Estudo do Vocabulário Grego do Novo Testamento, volume 1, que é de Mateus até Judas. Quem coloca os bispos é Cristo. Por isso que o texto de Atos 28 diz que ele comprou com o seu próprio sangue, que está na voz mesmo, comprou para si, com o seu próprio sangue, é o próprio Cristo. Não foi o sangue de Deus que foi derramado. Não foi o sangue de uma terceira pessoa que foi derramada. Não foi o sangue de um anjo que foi derramado. Foi o sangue de Cristo que comprou a igreja. E você diz no seu vídeo que não tem problema que Deus é chamado de Cristo. Realmente, não tem problema. Jesus é chamado de Deus quando é profético. Quando a palavra Deus no Antigo Testamento, no Tanar, é como um Deus subordinado. Claro, não como o próprio Deus, o Criador. Mas nesse texto, Deus aqui não compra a igreja, ele é apenas um acessório, ok? Então era isso que eu queria dar resposta, que gramaticalmente aqui não é Deus que compra a igreja, Deus é um adjunto adnominal, um genitivo de posse, não é um genitivo de aposição, muito menos um genitivo subjetivo. Se fosse um genitivo subjetivo, poderia dizer sim que Deus que comprou a igreja, mas aqui não é. Infelizmente, o que você falou do seu vídeo, que foi Deus que comprou, não. Deus aqui é um genitivo. Deus não está fazendo nada aqui dentro desse texto que está sendo apresentado. Aqui diz que o Espírito Santo colocou os bispos para postergar a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. De Deus aqui é o acessório não faz nada. Ok? Shalom, essa é a minha resposta. E em breve nós vamos estar fazendo mais vídeo para o canal. Deus abençoe a todos. Aqui quem fala é o Kardec, diretamente de São Luís do Maranhão. Fui.